Seiya vs Luffy, uma épica batalha. Ah! Apresentações dos personagens participantes da batalha. A. Nome: Seiya. Altura: 1,65. Peso: 53 kg. Aniversário: 1º de dezembro de 1973. Tipo sanguíneo: B. Local de nascimento: Japão. Poderes e habilidades: destruição de átomos, manipulação de energia, super força, super velocidade, resistência à destruição de átomos, rajadas de energia, pode se adaptar a técnicas vistas ou sofridas uma vez através da observação dos componentes do ataque, e técnicas notáveis: punho do meteoro de Pégaso, uma técnica que transforma inúmeros punhos que excedem a velocidade do som em estrelas cadentes. Seu poder aumenta com o tamanho do cosmo queimado. O punho do cometa de Pegasus, uma ótima técnica que coleta e atira punhos de meteoros dispersos em um ponto como um pedaço de cometa. O golpe é 100 vezes mais poderoso que o meteoro de Pegasus. Os Pegasus Rolling Crash, uma técnica que estrangula o oponente e sobe com ele no ar, enquanto gira violentamente e atinge o chão do céu com aquele impulso. Destruição de átomos. Para entender a destruição de átomos, nós primeiro devemos saber como funciona o cosmo. É afirmado que o poder dos cavaleiros é originário da criação cósmica, e que eles extraem o poder dela. É afirmado também que, quando eleva seu cosmo, os cavaleiros são capazes de fazer seus punhos virarem estrelas cadentes, além de rachar as estrelas e partir a terra ao meio. Basicamente, a armadura funciona em conjunto com a força de espírito e o cosmo do seu usuário. Sem o cosmos, a armadura não passa de um objeto pesado, mas quando você eleva seu cosmo, ela basicamente faz parte do seu corpo, ficando mais resistente e poderosa. Cavaleiros com seu poder cósmico também são capazes de concentrar seu poder em um único ponto. Com isso, eles são capazes de atacar seus inimigos com um grande poder destrutivo sem precisarem mandar tudo ao seu redor para os ares. Com esse poder de concentrar a energia cósmica em um único ponto, 3 Cavaleiros de Ouro são capazes de fazer a técnica proibida chamada Exclamação de Atena. Essa técnica só é possível ser feita com o poder de 3 Cavaleiros de Ouro. Eles concentram toda a sua energia cósmica em um único ponto e fazem um poder cósmico gigantesco que é equivalente à energia do Big Bang. Algumas pessoas dizem, mas em Saint Seiya, eles não destroem nenhuma casa. Quando não acontece grande destruição no santuário é porque o santuário é protegido por uma barreira extremamente poderosa, feita pelo cosmo da própria deusa Atena que o protege de ações externas, ou ações de dentro para fora contra o mundo humano. É por conta desse fato que quando os personagens lutam não acontecem grandes destruição, ou o planeta é destruído, lembrando que apenas a existência de Atena no passado poderia levar o fim de todo o universo. Cavaleiros podem concentrar ataques num único ponto, o que aumenta centenas de vezes o poder de ataque. Cavaleiros também podem destruir os átomos. Tudo no universo é feito de átomos, pessoas, pedras, planetas, estrelas, galáxia e etc. Os cavaleiros com poder de destruir os átomos são capazes de ignorar a resistência das coisas, como estrelas, galáxias, ou a resistência de seus inimigos. Ou seja, eles podem atacar seus inimigos com um enorme poder destrutivo focado em um único ponto, o que faz eles poderem atacar com grandes níveis de poder, mas sem precisarem mandar tudo pros ares, até porque eles precisam saber controlar seus cosmos para conseguirem as armaduras, e precisam proteger a Terra, e não destruir a Terra, e acabar matando inocentes. Força A. Soca o chão com tanta força que cria uma enorme cratera, que foi comparada a uma queda de meteoro. U. Velocidade. Antes de dominar totalmente seu Ryuseiken, lança 85 socos por segundo. Domina seu cosmo o suficiente para dar um soco que quebra a barreira do som. Seu Pegasus Ryuseiken original lança mais de 100 socos por segundo. U. Detecta uma abertura de milissegundos e derrota Shiryu. Quão poderoso é o Seiya de armadura divina? Para saber o nível do Seiya divino, primeiro precisamos saber o nível de personagens inferiores a ele, como por exemplo, personagens menores em poder se comparados a ele. Um dos Cavaleiros de Ouro com o maior poder destrutivo é o Saga com sua técnica Explosão Galáctica. Com essa técnica ele é capaz de acertar seu inimigo com um poder destrutivo concentrado em um único ponto que é equivalente à destruição das estrelas da galáxia.
Segundo o website oficial com informações oficiais vindas diretamente do japonês, muitas vezes quando Saga ataca com sua explosão galáctica é mostrada uma ilustração de planetas sendo destruídos, e isso é mostrado para confirmar o poder do personagem para o telespectador. Se isso não é o suficiente, temos também o feito do Kenon saindo para fora do planeta e usando a explosão galáctica, causando uma explosão que destrói vários planetas distantes. Também tem o ataque que Atena deu em Hades, e que ecoou por toda a hiperdimensão. Seiya, sendo apenas um cavaleiro de bronze, foi capaz desse feito. Ao elevar seu cosmo, Seiya foi capaz de superar a explosão galáctica com o cometa de Pégaso, e nocauteia Saga. Antes desse feito, Seiya já tinha sido capaz de levar a explosão galáctica a queima-roupa, lembrando que essa técnica de Saga é capaz de destruir as estrelas da galáxia, estrelas no plural, o que significa que essa técnica é capaz de destruir todas as estrelas existentes em uma galáxia, e dessa maneira, como consequência, destruir uma galáxia, ou seja, Seiya com o sétimo sentido despertado é facilmente nível de destruição galáctica. Seiya com armadura de ouro de Sagitário é ainda mais poderoso, como por exemplo, ele foi capaz de ser mais rápido que a velocidade da luz, e foi capaz de fazer o poder de Poseidon não ter efeito nele, e tudo isso graças ao Cosmo, que é capaz de fazer os cavaleiros elevarem seu poder ao máximo, e com isso fazerem milagres. E vale lembrar que Poseidon, por ser um deus com cosmo divino, é infinitamente superior a todos os cavaleiros de ouro, e 3 cavaleiros de ouro podem fazer a exclamação de Atena, a mesma que é capaz de gerar o poder equivalente ao Big Bang, mesmo se 6 cavaleiros de ouro fossem fazer 2 exclamação de Atena, que seriam no nível de 2 Big Bangs, capazes de destruir 2 universos. Isso ainda não seria nada comparado ao poder de Poseidon, que assim como os cavaleiros de ouro são bem equivalentes uns aos outros, com os deuses não é tão diferente. Sendo assim, e seguindo a lógica do universo de Saint Seiya, Seiya cavaleiro de ouro de Sagitário elevando seu cosmo ao máximo seria facilmente capaz de chegar a níveis universais, e Seiya armadura divina dá um salto de poder mais imenso ainda. Seiya com armadura divina foi capaz de se igualar com Thanatos, e até mesmo superar, e derrotar o deus Thanatos, que com seu poder divino foi capaz de destruir 5 armaduras divinas que seriam facilmente acima da escala universal. Seiya com a armadura divina de Pegasus foi capaz de superar Thanatos, e o vencer, e seguindo a lógica do universo Saint Seiya, Seiya armadura divina seria com seu cosmo ao máximo nível multiversal, e até mesmo multiversal infinito por ter sido capaz de ferir Hades, o mesmo Hades que criou o submundo, e mantinha tudo com seu cosmo, mantinha o submundo, o Elísio, e o inferno, e tinha poder muito superior à hiperdimensão que tinha 10 bilhões de luzes que seriam 10 bilhões de galáxias, e 100 bilhões de escuridão. Sendo assim, Seiya armadura divina é extremamente poderoso com seu cosmo elevado ao máximo, e armadura divina, ele é multiversal e tem uma velocidade na escala de bilhões de vezes a velocidade da luz. Nome: Monkey D. Luffy, o chapéu de palha. Origem: One Piece. Gênero masculino. Classificação: humano, capitão dos piratas do chapéu de palha, supernova, usuário de Akuma no Mi Paramécia. Idade: 17 anos antes do Time Skip, 19 anos depois do Time Skip. Poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, resistência, agilidade, destreza, usuário especialista de Haki, Kenbanshoku Haki, Busoshoku Haki e Haoshoku Haki, precognição em batalha, via Kenbanshoku Haki, pode endurecer significativamente seu corpo para aumentar as capacidades ofensivas e defensivas. Ele usa Busoshoku Haki para aparentemente vulcanizar seu corpo, também pode usar isso em conjunto com seus Gears, pode prejudicar e afetar personagens com mimetismo elementar, pode dominar a vontade de outros. Haoshoku Haki permite que ele derrube aqueles com vontades inadequadas e os deixe inconscientes, bem como domar monstros tão ferozes quanto o Kraken, como o Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que transforma o corpo do usuário em borracha e confere ao usuário as propriedades da borracha, permite ao usuário esticar qualquer parte de seu corpo, o usuário não é afetado facilmente por eletricidade, dá ao usuário super durabilidade contra impactos contundentes, pode aumentar sua velocidade e, consequentemente, seu poder de ataque com Gear Second, uma técnica que bombeia seu sangue por todo o corpo a uma alta velocidade.
ritmo mais rápido. Após o time skip, Luffy é capaz de usar isso em uma única parte de seu corpo e também pode ativá-lo no meio do ataque. Pode ampliar partes do corpo para proporções gigantescas com Gear Third, uma técnica onde Luffy bombeia ar através de seus ossos, dando-lhe mais massa e uma área maior para atacar com força muito maior. Pode usar o Gear Fourth, que aumenta drasticamente sua mobilidade e poder de ataque. O Gear Fourth também concede a Luffy pseudo-voo, resistência ao fogo, resistência ao frio, resistência ao veneno, quase imunidade a ataques baseados em eletricidade, manipulação de fogo em pequena escala, força de vontade formidável. Dentro do Gear 5, ele pode transformar o ambiente ao redor em borracha sempre que toca, o que pode ser usado para absorver o impacto de um ataque após ser atingido, ou usado para desviar ataques baseados em energia. Pode ampliar completamente todo o seu corpo e se transformar em um gigante. E Akuma no Mi, Paramécia, Gomu Gomu no Mi. Numa explicação geral, pelo que se sabe, as Akumas no Mi são frutas que modificam diretamente os genes segundo estudos de Vegapunk com parceria da Germa 66 e Caesar Claw, onde conseguiam modificar o corpo de seres normais com características de pessoas akumadas, como exemplo os irmãos de Sanji, ou também podendo criar Akumas artificiais, chamadas de Smiles. Diferente do que alguns pensam, Akumas não provém de demônios, pelo menos ainda não foi evidenciado nada a respeito. As frutas são classificadas por tipo Zoan, Logia e Paramécia. A Gomu Gomu no Mi se classifica como Paramécia, que dá ao usuário capacidade de modificar sua estrutura corpórea. No caso, Luffy se tornou o Homem Borracha, conseguindo assim esticar e inflar seu corpo. Haki, segundo Riley em sua explicação a Luffy, é um poder encontrado em qualquer ser vivo, e nada mais é do que a expansão da presença, determinação e intimidação de cada usuário. O Haki em geral tem níveis variados entre os personagens, e pode também aumentar durante batalhas que levam o corpo e seus sentidos. Haki do armamento. O armamento é uma armadura invisível que aumenta a dureza corpórea e poder destrutivo do usuário, podendo também ser transferida para objetos. Pode ser utilizada como escudo externo também, visto quando os almirantes pararam uma onda de energia gerada pelo soco de Barba Branca. Outra importante propriedade dela no verso, é o cancelamento de intangibilidade encontrada nos usuários de frutas logias, ou até mesmo propriedades de outras frutas, como a elasticidade do próprio Luffy. Isso é possível e é similar à liberada pelo Kairosek, que anula os poderes das Akumas. Com isso, pode-se dizer que tais energias conseguem inibir os genes modificados do usuário afetado. Haki de observação. A observação, também chamada de mantra em Skypiea, é o poder de sentir a presença de qualquer ser independente do quão silenciosa ela é, até certo espaço, distância que varia de um usuário a outro. Isso pode ser notado quando tanto Luffy quanto Zoro e Sanji percebem a presença de Caribou, que tentava sequestrar a princesa a dezenas de metros. A leitura de pensamentos também possibilita a premonição de movimentos do adversário por frações de segundo, evitando quaisquer tipo de ataque contanto que não ultrapasse o tempo de reação do usuário. Isso pode ser visto na luta do bando de Luffy contra Satori. Este poder fica ainda mais evidente quando Luffy distribui socos aleatórios em direção a Enel e as Kujas, tirando a possibilidade de desvio. Tais movimentos são necessários quando o usuário consegue desviar de golpes inconscientemente, isso graças ao poder de sentir presenças. É possível ver auras. É possível aumentar a capacidade auditiva, provavelmente os outros sentidos também, visto quando Kobe ouve vozes de todos em Marineford ao mesmo tempo, e Fujitora escutando conversas a longas distâncias. É possível ver o nível de força de uma pessoa, já que Kobe nunca conheceu Kairos pessoalmente, e disse ser forte mesmo não lutando. Não se sabe se tal habilidade tem o funcionamento medindo o Haki do adversário. Em níveis superiores de observação, o usuário consegue, até mesmo ver uma parcela do futuro, tempo estimado de cerca de 5 a 10 segundos. Isso é observado quando Luffy consegue desviar de diversos golpes de Katakuri, o qual também previa o futuro. Capacidade de sentir sentimentos de outros seres vivos, os Haki do Rei.
É o único tipo de haki que não pode ser treinado, é utilizado para poder intimidar o oponente. A longo prazo, o haki do rei consegue controlar a vontade das demais pessoas ao redor, tem o poder de instigar, reunir seguidores. Isto pode ser percebido em grandes nomes de piratas como Boa Hancock e do Flamingo, os quais são venerados por uma grande quantidade de seguidores. Ao utilizar o haki do rei, o usuário consegue impor sua intimidação ao seu redor, podendo deixá-los com medo ou até mesmo deixá-los inconscientes. Tais efeitos dependem da força de vontade, determinação do usuário atingido. Tal habilidade, quando controlada, pode ser dirigida apenas para certos alvos, visto quando mesmo utilizando a intimidação, a população da Ilha dos Peixes ficou intacta. Além disso, o haki do rei pode ser utilizado para aumentar o poder destrutivo com ondas de choques geradas, que também liberam sua intimidação. Haki avançado. O armamento avançado é na verdade a capacidade de emitir haki. A diferença básica é que no armamento você cobre, endurece o corpo, partes do corpo, ou objetos com haki, mas no armamento avançado você emite o haki do seu corpo. Você pode projetar seu fluxo de haki do corpo. Permite ao usuário danificar o alvo sem fazer contato ou bloquear sem contato. Este haki emitido pode ser usado de forma a fluir dentro de um alvo e destruí-lo de dentro para fora, esta é sua forma mais elevada. Então, basicamente, o armamento avançado vem em duas categorias, emissão e destruição interna. Em ambas as circunstâncias, o haki é emitido pelo corpo em forma de aura. Você ainda pode usar haki de armamento comum enquanto usa haki de armamento avançado. Força. Luta final de Luffy vs Enel, onde o pirata consegue nocautear o vilão e tocar o grande sino da ilha. Crocodile é capaz de cortar o deserto de Alabasta, que chega a ter quilômetros de distância. Após absorver todas as sombras da ilha, Moria multiplicou por várias vezes seu poder de destruição, e Luffy continua conseguindo dar dano no mesmo. A Noa é um navio gigantesco, medindo cerca de 500 quilômetros, estava em direção à Ilha dos Tritões, fazendo com que Luffy destrua parte dela com o intuito de parar lá. Don Tinjal foi mostrado capaz de dividir um continente de gelo mais resistente que aço em duas partes, na sua forma mais velha sem sua broca, foi parado por Luffy, porém, mesmo a falta da broca não diminui o impacto do golpe, já que ela não lhe dá mais força, e sim serve para concentrar a força em um só ponto. Meteoros casuais de Fujitora conseguiam criar impactos de escala nível país, tais golpes foram parados pela linha. Meteoros casuais de Fujitora conseguiam criar impactos de escala nível país, tais golpes foram parados pela linha de do Flamingo, e Luffy, utilizando seu golpe mais forte, conseguiu romper tais linhas. Velocidade, reação. Tanto Luffy como o Zoro são capazes de desviar e rebater raios de Enel. Lucy conseguia aplicar blitz em Luffy, que desviava de raios, Lucy tendo uma alta velocidade em sua forma base, que aumenta em sua forma Zoan. Luffy na forma Gear Second consegue enfim acompanha Lu. Zoro desviou de vários ataques de Kruma, não somente das patinhas, mas de lasers também. Tanto do Flamingo quanto Katakuri conseguem desviar livremente de ataques Sol, e aplicam blitz facilmente em Luffy preta em Skip, porém o mesmo na forma Snakeman aplicava blitz em certos momentos em Katakuri, acelerando a velocidade de seus golpes. Posta em Skip, lasers são ataques lerdos para Luffy, e resistência. Desert Espada pode cortar desertos com quilômetros de distância. A casa de um gigante cai em cima do torso de Luffy, e o mesmo continua sem expressar dor. Após absorver todas as sombras da ilha, Moria multiplicou por várias vezes seu poder de destruição, conseguindo destruir ilhas. As linhas de do Flamingo suportam meteoros de Fujitora de força escala país. Diferente do que alguns pensam, Luffy não é imune a impactos físicos, mas tem uma grande resistência, já que sua resistência está relacionada à sua elasticidade, que tem limite, visto que ele quase rompeu seus braços na força bruta.
Após receber várias doses de veneno de Megalan, Luffy foi curado por Ivankov, criando assim grande resistência a venenos, já que não era afetado por gases de Ceasar. Luffy, por ter propriedades de borracha, tem um grau de condutibilidade muito baixa, tornando golpes elétricos praticamente nulos. Gear Second. Luffy usa de sua elasticidade para bombear seu sangue com mais velocidade, aumentando assim sua velocidade. Gear Third. Luffy incha seus ossos, podendo aumentá-los de tamanho, proporcionando maior poder de destruição. Gear Fourth. Boldman consegue inflar seus músculos, juntamente com a presença do Haki pelo corpo, proporcionando mais força e maior explosão na velocidade. Isto também vale para as outras variedades do Gear 4. Gear Fourth consegue ganhar habilidades de voo, semelhante ao Skywalk de Sanji, dando chutes no ar. Aumenta a força do Luffy em 3 vezes. Ele consegue, mesmo com o Haki ter suas propriedades elásticas ativas, evitando ataques físicos com Haki. E Gear Fourth e Snakeman. Mesmas propriedades do Boundman, porém se torna muito mais ágil e rápido. Ele consegue por meio de seus socos, acelerar sua velocidade quanto mais se estica. Gear 5, Gear 5. É o despertar da sua Akuma no Mi Gomu Gomu nome original Itu Itu modelo Nika, o Deus Sol. É um despertar da fruta do tipo Zoan. Com o Gear 5, o Luffy pode transformar o chão em borracha, segurar o chão, e puxar para refletir ataques. Pode aumentar sua força física, pode ficar gigante, pode pegar relâmpagos, e usar os mesmos para ataques, pode deixar partes específicas gigante, e também pode criar coisas do nada. Agora que ambos participantes foram apresentados, está na hora de uma batalha mortal. O vencedor é Seiya de Pegasus, Usopp. Mais que Luffy seja um personagem forte no universo de One Piece, o Luffy não é uma grande ameaça contra Seiya. O Seiya com sua armadura de bronze já resistia à explosão galáxia do Saga e golpes na velocidade da luz. Seiya ainda tem uma enorme resistência, como mostrado quando Kanon usa a explosão galáxia. Kanon foi capaz de destruir alguns planetas a anos-luz de distância, visto que quando Kanon usou a técnica não foi no planeta Terra, e não tinha planetas próximos. E os únicos planetas existentes seriam os que existiam na hiperdimensão que tinha bilhões de luzes que eram galáxias, e os únicos planetas no momento seriam esses existentes em uma dessas galáxias. Além de Seiya ter golpes na velocidade da luz, uma alta resistência, ele ainda tem a capacidade de destruir átomos e ignorar a resistência do oponente. Então Luffy nunca sequer teria chances contra Seiya. O Seiya tem maior resistência, maior poder destrutivo visto que consegue lutar contra personagens com alto níveis de poder destrutivos concentrados, e também tem ataques na velocidade da luz. Então obviamente o vencedor é Seiya de Pegasus.